Boa noite, meus queridos irmãos, minha querida igreja. Saudade de vocês, meus irmãos. Nossa, meu coração arde de poder estar junto com os queridos novamente. Mas estamos felizes que através do online podemos ainda assim cultuar o nosso Senhor. Então eu convido os queridos a neste momento estar com seu coração, sua mente ligado ao nosso Deus. Se esvaziar, esquecer as coisas aí do lado. E você poder sentar no seu sofá e juntos glorificar o nosso Deus vivo, soberano, o nosso Deus altíssimo. Em nome de Jesus. Amém? Vou pedir... Entre o antes e o depois, como posso explicar? Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Depois de termos louvado ao Senhor por meio dos cânticos entoados, nós iremos meditar na palavra de Deus.
no texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. O tema desta mensagem de hoje é condenada pelos homens, perdoada por Jesus. Leiamos. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentado, ensinava-os. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem o que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com um dedo. Mas como insistiam em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Meus amados, nesse texto nós conseguimos ver, à luz dessa introdução, que Jesus retornava dos Montes das Oliveiras, aonde ele, ao cair da tarde, se dirigia com seus discípulos para pernoitar à luz das estrelas. E pela manhã retornava para o templo para ensinar. Nós vemos ele retornar muito para o templo, porque estava próximo ao momento onde ele seria morto numa cruz. Nós conseguimos então, nesse cenário, enxergar que os escribas e os fariseus trazem uma mulher apanhada em adultério. E eles atiram essa mulher aos seus pés. Esses fiscais da vida alheia não estavam interessados na lei de Moisés, nem na mulher, nem no ensino de Cristo. O que eles queriam é usar desse momento para apanhar Jesus em algum erro. Esse episódio, meus amados, nos leva a entender que o tribunal dos homens é mais rigoroso que o tribunal de Deus. Pois no tribunal dos homens a mulher sai envergonhada e condenada. Mas no tribunal de Cristo ela foi exortada a deixar o seu pecado e a recomeçar a sua vida. Nós conseguimos enxergar isso dentro das Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Na pessoa de Davi, Davi vai dizer que seria melhor cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. No tribunal dos homens, meus amados, nós vemos um Herodes no trono e um João Batista na prisão. No tribunal de Deus, mesmo um ladrão condenado à beira da morte é salvo por Jesus. Mas no tribunal dos homens, José do Egito, mesmo inocente, vai para a prisão. Cristo, da mesma forma, inocente, é condenado à morte nos tribunais dos homens. E Barrabás, um salteador, recebe o indulto. No tribunal dos homens, meus queridos, dentro desse texto, essa mulher é apanhada em adultério, está prestes a ser apedrejada, mas no tribunal de Deus, ela é perdoada e absolvida. Que maravilhoso nós entendermos isso, que no tribunal de Deus, eu e você, nós fomos perdoados e absolvidos da nossa culpa. Nós conseguimos enxergar também, meus queridos, a condição daquela mulher, da acusada. Em primeiro lugar, precisamos entender que ela traiu o seu marido.
Essa mulher, o texto nos dá a entender que ela era casada por causa da palavra grega usada aqui, moikeia, que quer dizer adultério. Ou seja, essa palavra descreve uma relação extraconjugal, uma relação fora do casamento. Ela violou os votos de fidelidade conjugal, quebrou a aliança, feriu a lei de Deus e transgrediu o 7º mandamento. Uma mulher casada, meus queridos, que viesse a cometer este pecado, a ordem era que perdesse a sua vida. O adultério era considerado pelos judeus um dos mais terríveis pecados. Os rabinos diziam: todo judeu deve morrer ao cometer idolatria, assassinato e adultério. Conseguimos enxergar também dentro do texto que essa mulher foi pega no ato de adultério. Essa mulher não tinha desculpa. Ela não tinha como fugir ou negar o seu envolvimento sexual com outro homem. Havia testemunhas oculares, pessoas que presenciaram. Há muitas pessoas que mentem, enganam e escapam das acusações, mas não era o caso desta mulher. Em terceiro lugar, ela foi humilhada publicamente. A mulher foi arrastada à força. Seus acusadores não a trataram com dignidade. Não a viram como uma pessoa que tem nome, sentimentos, mas apenas um caso. Levaram-na para o pátio do templo, um lugar público, e a colocaram de pé diante da multidão, na frente de Jesus. Ultrajaram-na em público. Ela cometeu um pecado passível de morte, meus amados. No tribunal dos religiosos, ela é acusada. Mas no tribunal de Deus, ela é perdoada. E Deus dá a ela uma nova vida. Conseguimos também enxergar nesse texto a crueldade dos acusadores no versículo 4 a 7. Era uma festa importante em Jerusalém. Os escribas e fariseus estavam cheios de inveja de Jesus. Eles queriam matá-lo, nós vimos isso no capítulo 7, versículo 19. Ou prendê-lo. O motivo dos fariseus não era o amor a Deus, nem ao zelo pela justiça, nem a paixão pela pureza e pela santidade. Muito menos a indignação contra o pecado daquela mulher. Mas o desejo que eles tinham era de confundir Jesus. Forçá-lo a dizer alguma palavra ou frase que pudesse servir de base para a sua prisão, condenação e morte. Era essa a real intenção dos escribas e fariseus, não um zelo pelas escrituras sagradas. E nós conseguimos, infelizmente, hoje também enxergar isso nas pessoas que não têm zelo pelas escrituras sagradas, nem amor a Deus, mas precisam prejudicar alguém apontando os seus erros, acusando e condenando. Precisamos estar muito atentos a isso. Nós vamos enxergar alguns princípios na palavra de Deus dentro desse texto. Acompanhem comigo. Eu concordo com o William Barclay, quando ele diz que para os acusadores aquela mulher não tinha nome, personalidade, coração, sentimento, nem emoções. Ela não era mais que uma peça no jogo o qual tratavam de destruir Jesus. Essa é a grande realidade. Em relação a Jesus, eles queriam encontrar um motivo para acusá-lo e matá-lo. Em primeiro lugar, quando eles atentam contra Cristo em relação à lei de Moisés, eles queriam que Jesus, então, dissessem para libertar aquela mulher. Então, eles acusariam de estar indo contra a lei mosaica, a lei de Moisés, que dizia que a mulher pega em adultério teria que ser apedrejada. E isso traria um constrangimento e o colocaria contra o povo de Israel.
Quando então eles falam e tentam colocá-lo contra os romanos, é porque os romanos proibiam o povo de Israel de tirar a vida de qualquer pessoa. Era lei romana que Israel tivesse toda a liberdade, mas não pudesse tirar a vida de ninguém. E se Jesus então dá o aval para a morte daquela mulher, eles iriam então acusá-lo de estar indo contra a lei romana. E quando eles tentam jogar Jesus contra a multidão, é porque se Jesus então também libera aquela mulher da sua acusação, ou eles estariam infringindo a lei de Moisés, se ele a condena também, além de infringir a lei romana, eles iriam acusar de Jesus de pregar o amor e não viver o amor. Isso nós conseguimos enxergar dentro dessa armadilha feita pelos escribas e fariseus para poderem pegar Jesus e prendê-lo e condená-lo. A conduta dos acusadores foi hipócrita. Apresentaram-se como defensores da família, mas eles não eram zelosos da família. A intenção deles era matar Jesus. Precisa ficar claro aqui dentro desse texto. Eles o chamaram de mestre, olha a hipocrisia aqui, de rabi. Mas enquanto chamavam de mestre, de rabi, nos seus corações eles maquinavam o mal contra ele. Eles não importavam, meus amados irmãos, com a vida daquela mulher. Eles não se importavam com a pureza, com as leis. O propósito deles era tentar Jesus. Fizeram da lei uma isca, uma armadilha. Eles chamavam Jesus de mestre, mas não o honravam. Nós vimos aqui apenas bajulações da parte dos fariseus e escribas. Eles eram preconceituosos. Só trouxeram a mulher e deixaram o homem escapar. A lei previa a morte para ambos, tanto para o homem quanto para a mulher, quando eles eram pegos em adultério. Aí eu concordo aqui com John MacArthur, quando ele diz, ironicamente, aqueles que quiseram montar uma armadilha para Jesus saíram envergonhados. Aqueles que desejam condenar a mulher saíram condenados. Infelizmente, o senso de culpa deles não os levou ao arrependimento e à fé. Que maravilhoso! Aqueles que queriam a condenação daquela mulher saíram condenados. Aqueles que envergonhavam aquela mulher saíram envergonhados. Mas como diz o nosso teólogo, apenas serviu para isso. Essa vergonha e essa condenação não serviu para os levar ao arrependimento e à fé em Jesus. Nós conseguimos enxergar nesse texto a misericórdia de Jesus para com aquela mulher. Muitas vezes nós exigimos dos outros aquilo que não praticamos. Somos intolerantes com os outros e complacentes com nós mesmos ou com as pessoas que nós amamos, que estão perto de nós. Somos críticos com os outros e tolerantes com nós mesmos. Prestem atenção. Jesus poderia ter tornado público o segredo do coração daqueles acusadores. Jesus tinha o seu atributo da onisciência. Poderia ter exposto a condição deles diante de todos, mas guardou silêncio diante da acusação e passou a escrever no chão. Muito importante isso para nós. Nós não podemos, meus amados, de forma intencional, mesmo sabendo da dificuldade, do pecado, do problema do irmão, jogar no ventilador, espalhar, trazer acusação contra ele e colocá-lo numa situação constrangedora. Nós vemos que Jesus sabia do pecado de todos aqueles que estavam ali com as pedras na mão para poder apedrejar aquela mulher. E mesmo assim, ele não tornou público, mas apenas disse de forma sábia, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. É importante nós entendermos isso. Jesus disse, quem dentre vós estiver sem pecado,
seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Versículo 7 de João 8. O pecado deles, meus amados, era pior do que o pecado daquela mulher. Ela estava envergonhada e sem coragem de levantar o rosto por causa do seu pecado. Mas eles nutriam indiferença para com a mulher e inveja e ódio de Jesus a ponto de tramarem matá-lo. Eu concordo com Warren Risber quando ele diz que, em vez de julgar a mulher, Jesus julgou os juízes. Carson diz que aqueles que tinham vindo para envergonhar Jesus saíram por fim envergonhados. Warren Risber vai dizer também no seu comentário que o fato de a lei e a graça serem complementares e não concorrentes, ninguém jamais foi salvo por guardar a lei, mas ninguém foi salvo pela graça sem que antes tivesse sido convencido de seus pecados pela lei. Caminham juntos. Nós precisamos ser convencidos do nosso pecado, nos arrepender, pedir perdão e sermos alcançados pela graça, pela misericórdia de Cristo. Jesus age com misericórdia para com a mulher. Nós vimos no versículo 10 e 11. E nós sabemos que ele não veio para condenar, mas para salvar. A mulher merecia a morte. Nós merecíamos a morte. Mas ele usa do seu poder para restaurar, assim como ele nos restaurou. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para os doentes. Jesus deu a sua vida por nós. Eu concordo novamente com MacArthur quando ele diz que o perdão não é um salvo-conduto para pecar. Preste atenção nisso. Perdão não é um salvo-conduto para pecar. Jesus não condenou a mulher, mas ordenou a ela que abandonasse o seu estilo de vida pecaminoso. Vá e não peques mais. Jesus não diminuiu a gravidade do seu pecado, como alguns o fazem quando trabalham esse texto. Pecado é pecado. As consequências do pecado é a morte. Mas Cristo nos traz perdão e vida eterna. Ele não disse que ela era inocente. Olha o texto. Ou que seu pecado não tinha importância, como alguns hoje o fazem. Jesus não tratou o pecado com leviandade. Ele não mandou a mulher para casa como se nada tivesse acontecido e como se ela não tivesse pecado. Mas Jesus diz a ela: vá e não peques mais. Jesus não a condena à morte. Somente Jesus tinha condições, meus amados, morais de condenar aquela mulher. Mas escolheu dar a ela uma oportunidade de se arrepender, assim como ele nos dias de hoje nos deu e nos dá, meus amados irmãos e aqueles que estão me ouvindo nesta noite, a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. É isso que ele deseja, que você se arrependa dos seus pecados, que você confesse os seus pecados, e ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado, de toda injustiça. Mas ele busca adoradores que o adorem em espírito e verdade, que busquem andar em santidade de vida, ou seja, vá e não peques mais. Ninguém te condenou, nem eu te condeno, mas vá e não peques mais. Jesus exortou aquela mulher a não voltar para o pecado. A natureza do verdadeiro arrependimento, meus amados, não é arrependimento e novamente o arrependimento, mais o arrependimento, mas sim frutos de arrependimento, dignos de arrependimento. O arrependimento é mais do que um sentimento ou choro, mas é a firme atitude de abandonar o pecado. Isso é que é arrependimento. O perdão de Cristo em sua graça não é uma desculpa para pecar. Nada de reincidência. Jesus aborrece o pecado.
Ele está abrindo uma avenida de obediência para ela. Vá e não peques mais. A lição que fica é esta, meus amados. Os mais santos são os mais misericordiosos. Jesus, escribas e fariseus. A mulher em flagrante adultério. Os homens, escribas e fariseus, que não podem ser comparados a Cristo em santidade, a condenam. Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o Santo dos Santos, é misericordioso para com aquela mulher. Os mais santos são os mais misericordiosos. Nós precisamos aprender essa importante lição nesse texto. Que nós possamos usar de misericórdia para com os outros, assim como Cristo usou de misericórdia para com você, para comigo, para com todos nós. Não podemos, meus amados, como aqueles homens, condenar as pessoas, mas precisamos amá-las, precisamos buscar por meio da palavra e orientação do Senhor, levá-las ao arrependimento, à mudança de vida, de direção, de trajetória. Precisamos usar de misericórdia para com os outros, assim como Cristo usou para com aquela mulher e usou para conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa derramar sobre vocês as mais ricas bênçãos dos céus, que nós possamos aprender com Cristo a sermos mais misericordiosos uns para com os outros. Assim, eu finalizo essa mensagem nesta noite, orando. Prazer
e toda a sua família. Em nome de Jesus, nós encerramos nosso culto nesta noite. Amém.